Olá, meninas, tudo bom? Hoje é segunda-feira, 4 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 28º dia da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo. E o tema de hoje é a nossa mente. Eu vou ler no texto de Romanos, capítulo 12, em alguns versículos aqui do 1 ao 3. Esse é o versículo-chave do dia. Antes de entrar nesse devocional, eu desejo que vocês tenham uma semana de vitória em nome de Jesus, tá bom? Irmãs, nós estamos falando então da nossa mente, né? Nós falamos ontem da nossa alma, que é a nossa casa, né? Nós temos que cuidar dessa casa, que é a nossa alma. E dentro da nossa alma tem os compartimentos, tem os cômodos, que é a mente. Nós vamos falar de 3 cômodos que está dentro da nossa alma, que é a mente, as emoções e... esqueci o outro, irmãs. Tá muito cedo por aqui. Mas são 3 cômodos: a mente, as emoções e a vontade. Lembrei. E vamos ler então Romanos capítulo 12. Fala assim, no capítulo 12, versículo 1 ao 3. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, eu digo que cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então não temos como falar de mente sem falar desse versículo que está nos ensinando e está falando, entra ano, sai ano, a palavra de Deus ela é infalível, ela é viva e ela é eficaz. E aí está falando aqui para a gente transformar a nossa mente, não se conformar. Então, de tempos em tempos, irmãs, de fase em fase, a vida nos cobra isso. A vida nos cobra isso e por isso nós temos que estar sempre aprendendo, buscando de Deus, nos transformando, porque se nós não acompanhamos o crescimento, a exigência que a vida nos dá, a exigência que as fases da vida nos dá, nós vamos acumulando coisas e aí a gente fica com uma vida totalmente desorganizada. Então está falando aqui que a gente apresente os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Então o que é um culto racional? Culto racional é você amar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, mas ter entendimento do que você está fazendo. Não é ser levado ao vento, ou porque alguém falou, ou porque você acha que é o certo, mas ter entendimento. Deus quer ver a gente servindo Ele, irmãs, não só na emoção, na nossa fé, aquela coisa, mas na nossa mente a gente não sabe muita coisa. Não, Ele quer que você tenha uma mente focada, uma mente que flui, que Deus vai passar no nosso espírito, Ele vai traduzir, a nossa mente vai traduzir aquilo que o Espírito está falando no nosso coração, aquilo que o Espírito está falando no nosso espírito. Então, a nossa mente, irmãs, ela é um órgão incrível, um órgão que governa todas as coisas. Todas as coisas do nosso ser é o nosso cérebro que está dentro da nossa mente, né? Que é a nossa mente. Bom, Jesus, ele bate na nossa porta e ele quer entrar. E como eu disse, ele está batendo na porta, várias portas da nossa vida. Não vamos deixar Jesus só na nossa casa física, só no nosso corpo, no nosso coração. Deixa ele entrar na sua mente, na sua alma, nas suas emoções, na sua vontade, que é o que nós vamos estar falando esses dias. E eu quero que você imagine Jesus batendo hoje na porta da sua mente, né? De preferência aqui na sua fonte aqui, representa a entradinha da nossa mente, ou então aqui na testa, né? No centrinho aqui da nossa testa. E Jesus bate e ele fala: hello, tem alguém aí? Quem é que vive aí nessa mente? Jesus pergunta: como é que tá aí? Como é que tá a sua mente, sua memória, seus pensamentos? O que você pensa todo dia? Jesus está nos perguntando hoje, irmãs. O que nós pensamos todo dia? Nossa mente, você está com a mente no passado, está com a mente no presente, está com a mente no futuro. Nós precisamos viver o presente. E a gente precisa observar um pouquinho o que está na nossa mente. Às vezes a nossa mente está tão cansada, tão sobrecarregada, tão cheia de coisas negativas. Então Deus, ele quer curar nossa mente.
ele quer tocar, ele quer colocar as coisas em ordem. Ele quer que a gente faça um detox, né? Nossa mente precisa de um detox, irmã. É um órgão como outro qualquer, então vai acumulando impureza, vai acumulando palavra negativa, vai acumulando pensamento negativo. A nossa mente, tudo que o olho vê, a nossa mente fotografa, guarda lá. Então nós precisamos dar uma limpada nesse arquivo. A mente é como um computador, ela precisa ser dada uma limpada, né? Não sei se você entende de computador um pouquinho. Celular vocês entendem, né, irmãs? Celular você entende que quando ele tá cheio, você fala, não posso ver aquele vídeo, não posso mais mandar mensagem, ou o WhatsApp mesmo trava, né? Se o celular tá cheio, aí você não pode mandar mensagem, pode fazer nada. O que você tem que fazer? Limpar. E essa limpeza na nossa mente tem que acontecer sempre. Nós temos um computador mega poderoso e ele é cheio de arquivos, de repartições. Se você não entende de computador, talvez você entenda de escritório. Lembra como é que antigamente era, que não tinha os computadores? Hoje ainda tem isso, né? Tinha aquelas gaveteiros cheio de arquivos, né? Aqui está o arquivo disso, o arquivo daquilo. Nossa mente é a mesma coisa. Tudo que você vê, tudo que você ouve, entre os 5 sentidos. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você toca, tudo que você fala, tudo que você prova, tudo que você inala. Tudo isso vai para os arquivos da nossa mente. E nesses arquivos nós precisamos estar sempre limpando. Se nós pegarmos o hábito de fazer uma faxina na nossa mente, nós vamos ter uma vida, irmãs, abundante, cheia da graça de Deus, porque aqui está dizendo, não conforme com esse mundo, transforma sua mente, renova ela, limpa ela, porque aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é incrível. E aqui também fala no versículo 3 assim, que você não pense de si mesmo além do que convém, mas antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um de nós. Então, a nossa mente é esse órgão incrível, né, irmãs? É assim, é de deixar a gente confuso, é de deixar a gente boca aberta, como é que Deus criou esse órgão que está todo o nosso controle, o controle de todo o nosso ser, né? E o Senhor, Ele está dizendo aqui também nessa palavra que a gente não pense de nós mesmos além do que convém. A mente, ela é o berço do pensamento. E o pensamento é ele que governa, irmã. Ele que governa as nossas emoções. Na hora que você pensou, seu corpo traduz. Você pensou algo ruim, sua cara mudou. Você pensou algo feliz, seu rosto transfigura. Então, é os pensamentos. São os conceitos da nossa mente, são os conceitos do pensamento que nos define. O pensamento, irmã, ele é como um rio que flui. Constantemente, está passando um rio na nossa vida e esse rio é o rio do pensamento. Mas nós possuímos o poder de controlar o que vai passar por esse rio. Então, é como se antes de chegar no rio, a gente tem que fazer aquela revisão e pega aquilo ali. Né? Porque é o que flui nesse rio que afeta todas as nossas emoções. Então a gente precisa aprender sobre hoje essa parte da mente para a gente entender lá na frente as emoções e a vontade. E aí a gente está entendendo sobre a alma. Aí muitas vezes a gente está com a alma inquieta, a alma está triste, a alma está abatida e a gente não sabe por quê. Porque a gente tem que estudar e nos posicionar nas portas da nossa mente, na porta da nossa emoção, na porta da nossa vontade. Então, aqui em Romanos diz isso, né? Que nós precisamos transformar a nossa mente. Bom, vamos ler Filipenses, capítulo 4, no versículo 7 e 8. 4, 7 e 8 fala assim. Vamos lá. Aliás, a canção que eu deixei hoje, irmãs, ela tá cantando esse versículo, tá bom? É uma canção antiga do Adhemar de Campos que fala sobre esse versículo de Filipenses 4:8. Vamos lá, Filipenses 4:8. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se existe algo nisso, que seja isso que ocupe os vossos pensamentos, o que também aprendeste e recebeste, ouviste e viste em mim, praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha que tremendo essa palavra. Que aquilo que nós precisamos pensar, irmãs, nós precisamos começar a observar o que está na sua mente, o que você pensa o dia inteiro. Nós precisamos educar a nossa mente, nós precisamos treinar a nossa mente. Eu, por exemplo, irmã, sou uma pessoa de um raciocínio muito rápido e muito crítico, tá? Muito crítico, assim, de cara eu já bato o raio-x da coisa, e eu preciso treinar a minha mente. Porque eu não posso deixar ela sair criticando tudo que ela acha que deve ou não. Então, o que passa na nossa mente? Tem gente que está presa no passado. Hoje é segunda-feira, irmã. Segunda-feira é um dia maravilhoso. Segunda-feira, ainda que a gente acorda com preguiça, como eu acordei hoje, aqui agora é outono. No outono você vai começar a escurecer devagarzinho, para escurecendo mais cedo. Então, hoje de manhã já estava escuro. E aí, aquele dia mais fresquinho. Ainda que a gente acorde assim, ai, que preguiça, ou ai, meu Deus, me dá força, porque, né, tem dia que é assim. Mas nós temos que colocar nossa mente em Cristo. Está dizendo aqui que se nós praticarmos essas coisas, o Deus de paz será conosco. O que está faltando na nossa mente, na nossa alma? Paz. Falta paz. Talvez, aí você diz, mas é lógico que falta paz, irmã. O mundo está um caos, a minha vida está difícil, meus problemas. Mas, irmãs, a paz, ela é algo que ela excede todo o entendimento. Ela excede todo o entendimento. Você não vai entender como que o mundo está de mal a pior, como que a gente está num problema, mas a gente tem paz. Mas aqui está dizendo que a gente precisa praticar essas coisas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável. Se há alguma virtude nisso pensar. E é isso que precisa ocupar o nosso pensamento. Está falando aqui, que isso ocupe o vosso pensamento. Mas aí a gente acorda numa segunda-feira, né? E a nossa mente no passado, em ontem, em uma ofensa, ou lá no futuro. Será que um dia vai melhorar? Né? Será que um dia eu vou resolver isso? E Deus quer que a gente tenha um controle maior. Junto com o Senhor, porque é Ele que nos dá essa capacidade. Não é que a gente é humano e a gente tem esse controle sozinho, não. Ele nos dá. Quando ele partiu, irmã, Jesus, quando ele foi, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, ele enviou o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo, habita dentro de nós, ele nos dá força. E ele nos alerta. Só que às vezes a gente sufoca a voz dele na nossa mente, né? Os pensamentos, irmãs, eles são como, eu vou colocar como um lobo, né, que representa algo ruim, e um leão, que representa algo bom, que reina. Você vai ficar mais forte na sua vida, o lobo ou o leão, aquele que você mais alimentar. O que você alimenta o dia inteiro na sua mente? Né? Você, quando... Eu falei muito sobre isso, a gente ficar conversando muito, falando muita coisa. Quando a gente sofre uma ofensa, por exemplo, nós sofremos uma ofensa. Quando você fica falando daquela ofensa, e liga para um, e liga para outro, e comenta com um, comenta com outro, ou então só fica ruminando, mas você viu o que ela fez comigo, mas por que ela falou isso comigo? Eu não mereço. Nós estamos alimentando o lobo, né? Então ele vai se fortalecendo, ele vai estar reinando ali na nossa mente. Então a gente precisa transformar a nossa mente, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável. E a gente precisa começar a trazer os nossos pensamentos à luz da palavra. Nós precisamos pegar esses pensamentos e colocar diante do Senhor, tá bom? Então vamos ler agora aqui também, vamos ler Romanos 8, no versículo 5 e 7. Romanos 8, 5 e 7 fala assim... 5 a 7. Porque os que inclinam para a carne pensam das coisas da carne, mas os que inclinam para o espírito,
das coisas do Espírito. Porque o pendor, porque você ir para o lado da carne, dá para a morte, mas você ir para o lado do Espírito dá vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, irmãs, isso aqui é uma coisa que nós vamos destrinchar um pouco mais quando eu falar do Espírito. Por quê? Os nossos pensamentos, as nossas emoções e a nossa alma, tudo que tem a ver com tudo, né? Mas em especial a nossa alma, nós temos que submeter ela ao Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus, que é a luz, que é força, que é vida, pode controlar a nossa mente. Somente o Espírito de Deus e a palavra. Por isso nós precisamos ler a palavra. A palavra, ela é viva. A palavra, ela nos confronta. A palavra, ela nos corrige. A palavra fala conosco. Aqui mesmo no versículo 16, do capítulo 8, fala assim: o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a gente precisa ouvir mais o que o Espírito está falando do que o que a nossa mente está falando. Porque a nossa mente, irmãs, ela anda na carne. Então, quando você sofre uma ofensa, vai depender do tanto de palavra que você tem dentro de você, de palavra de verdade de Deus, para que ela flua, levanta e Deus te fale algo. Porque se você sofre uma ofensa e você anda mais na carne, a carne vai te dizer o que faz. Nunca mais conversa com essa pessoa, despreza, fecha a cara, vinga. Mas se você anda no Espírito, se você alimentou o seu leão, né, com coisa boa, pensamentos bons, como nós lemos ali em Filipenses, Deus vai te dizer: releva, perdoa, faz o bem, deixa pra lá, joga isso no mar do esquecimento. Então, nossa mente, irmãs, ela precisa estar na presença do Senhor. Porque se não controlarmos isso na nossa vida, junto com o Espírito Santo, que sozinho a gente não consegue, nós não vamos fluir, irmã. O que Deus disse para Caim, quando Caim estava já cogitando fazer o mal para o seu irmão? Deus disse para Caim: Caim, o mal está na sua mente já está batendo na sua porta. Cabe a você dominá-lo, né? Não é fácil, irmãos, mas nós precisamos. Vamos ler Jeremias 17, capítulo 17, no versículo 10, fala assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Muitas vezes a gente acha que a gente é bom, né? Muitas vezes a gente acha que a gente é bom. Aqui mesmo, deixa eu ler o versículo 9 anterior que vai completar isso aqui. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E às vezes a gente acha que a gente é bom. A gente é bom, a gente é boa, eu não faço mal para ninguém. Mas a nossa mente está cheia de lixo. A nossa mente está cheia de coisas ruins. E aqui está dizendo que Deus é um Deus que ele esquadrinha o coração e a mente, e ele prova os pensamentos, e para ele dar uma recompensa segundo o fruto das nossas ações. Esse versículo é impressionante, mas presta atenção. Tudo que está na sua mente, ele vira pecado. Já é um pecado, às vezes, pensar algumas coisas, mas ele vira um pecado concreto quando ele desce para o seu coração. Quando ele desce para o coração, aí a coisa fica difícil. Aí arraigou, ele começa a criar raiz, né? E aqui está dizendo que Deus, ele prova, ele que vê o mais profundo da nossa mente, o mais profundo do nosso coração. E ele prova cada pensamento para nos dar uma recompensa
segundo o fruto das nossas ações. Porque depois que vem o pensamento, desceu para o coração, a gente agiu, aí a gente vai colher o fruto da nossa ação. Então, você quer transformar a sua vida. Eu quero transformar minha vida, por exemplo, né? Nós estamos aqui nessa batalha de 70 dias. O que nós estamos fazendo, irmã? Transformando a nossa mente. Aprendendo, transformando a nossa mente, olhando o que a gente pode fazer, aprendendo a palavra, lendo esses versículos. Quando a gente lê, quando a gente ouve, isso vai entrando na nossa mente. Isso vai trazendo um detox. Vai trazendo um detox espiritual. E então o Senhor vai nos dar o fruto dos nossos pensamentos. Então nós precisamos, irmãs, colocar essa mente na presença do Senhor. Vamos ler Salmo 26 para terminar. 26, no versículo 2 e o 7. Vamos ler desde o 1. Faz-me justiça, Senhor, pois eu tenho andado na minha integridade e eu confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, prova-me, sonda o coração e os pensamentos. Tem outras versões que diz sonda o meu coração e a minha mente, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na sua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com homem dissimulado, eu não me associo. Eu aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Eu lavo as mãos na inocência. E assim andarei, Senhor, ao redor do seu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, é o lugar onde a glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crime e em cuja destra está cheia de suborno. Quanto a mim, porém, eu ando na minha integridade. Livra-me, tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Na congregação eu bendirei o Senhor. Eu quis ler tudo, irmãs, mas o versículo-chave é o examina-me, Senhor, prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos. Então esse é o clamor do nosso coração no dia de hoje, nessa semana. Senhor, muda meu pensamento, me ajuda. Então, irmãs, comece a colocar à luz da palavra de Deus, sabe? Aquilo que você pensou, converse, exponha, porque a mente ela tem uma coisinha, aquilo que você esconde, aquilo que você guarda, aquilo que você sabe que isso não é legal, isso não foi legal, aquilo que você vai guardando, vai acumulando. E é aí que traz culpa, é aí que traz sentimento de incapacidade de resolver, é aí que, de repente, quando você entra na presença de Deus, o inimigo tem do que te acusar. Ah, mas você vai adorar? E o que você estava pensando? O que você estava pensando, guria mesmo? O que os seus olhos viram e a sua mente registrou e você guardou aí? E aí vem a acusação, e aí você não sabe como lidar, e aí vem um dia, e vem 2 dias, e passa 1 ano, e passa 2 anos, e aí você vai perdendo a sua força, você vai perdendo o seu vigor, porque a nossa força, o nosso ânimo está na nossa mente, está no nosso espírito, está na nossa alma, está nessa casa invisível, que é invisível, né, irmãs? Ela é interna, você não vê. E por isso que está essa avalanche de tantas coisas, porque a gente não coloca a luz da palavra. Pensou algo, coloca diante de Deus. Pai, me perdoa. Né? Busque saber da palavra de Deus o que é que eu tenho que mudar, por que eu penso isso de tal pessoa. Uma coisa boa da gente, quando a gente pensar mal de alguém, criticar, ou não concordar com o ato daquela pessoa. Senhor, eu abençoo. Abençoa essa pessoa, ilumina para que essa pessoa um dia cresça, para que essa pessoa mude. Não guarde, irmãs, palavras negativas na sua mente. Eu sei que talvez a gente já guardou a vida inteira, né? O que você vai fazer agora? Vai pegar esses lixos, irmã, vai começar uma faxina nessa mente. Existe uma neurocientista, Dr. Caroline Leaf, ela fala sobre detox da mente, tudo. Ela tem uma imagem que eu acho legal.
ela tá segurando assim, como se ela estivesse segurando o órgão, né, o cérebro, e ela tá com um pano, e ela tá com como se fosse um produto de limpeza com spray, para ela limpar. Essa é o slogan das palestras dela, das coisas dela. E é isso que nós precisamos fazer, irmãs. A gente pega esse spray, que é a palavra de Deus, que é a água viva, pega esse pano, né, de limpeza espiritual e a gente vai limpar a nossa mente. A partir de hoje, nessa semana em especial, comece a limpar a sua mente. Quando você ouvir uma palavra, você ouvir uma palestra, você ouvir algo do Senhor, limpa a sua mente. Tem coisas que vai demorar, irmãs, mas só do desejo de você querer limpar, Deus já está tendo liberdade para trabalhar na sua vida. Então não acumule pensamentos negativos, sabe? Começa a colocar tudo num saco, limpar esse rio. Talvez esse rio está poluído de tanto que a gente deixou pensamentos negativos. Irmãs, eu vou contar para vocês o que eu ouvi essa semana, acho que sexta-feira. Tá, eu tenho falado aqui da minha patroa, tenho falado do trabalho que eu tenho chorado por aquela alma, né? Não é fácil ver ela daquela forma. E tem vezes que ela fica meio atacada. Porque às vezes eu falo da minha patroa e as pessoas podem pensar que, velhinha, bonitinha, tadinha. Oh, tadinha, tá sofrendo, né? Que dozinha. É porque vocês não conhecem a peça. A bichinha é difícil. E aí, na sexta-feira, claro que ela tá quietinha na dela agora, né, irmã? Mas ela normal, a bicha era difícil. E sexta-feira a gente tem que limpar ela, né? Eu ajudo as enfermeiras a limpar ela, então ela não se move, ela é gordinha. Então como que é que se limpa? Ela tá deitada na cama reta, eu fico de um lado da cama, eu tenho que puxar ela pro meu lado, tá? É pesado, irmãs, dói as costas, não é fácil. E eu tenho que segurar até que a enfermeira limpe daquele lado. Depois vamos pro outro lado, viramos de novo, tem que botar a fralda e tal. Aquela luta, né? E sexta-feira ela não gosta muito dessa virada, porque isso às vezes, imagina, a pessoa tá deitada, não tem muito movimento, aquilo pode dar um pouquinho de enjoo ou uma tonteira, né? Então ela não gosta muito, tem vezes que ela tá bem, mas tem dias que ela tá mais... E aí na hora que eu tava fazendo isso, e a gente faz com muito carinho, com muito cuidado, ela falou assim, eu odeio isso. Eu falei assim, eu sei, mas não tem jeito de limpar a senhora de outra maneira. E aí ela virou e falou pra mim assim, eu te odeio. E antes disso, a gente estava conversando, a enfermeira estava falando assim, porque ela tem que mover a perna e às vezes ela consegue mover um pouquinho sozinha. Então ela está melhorando nessa coordenação motora, né? E a enfermeira tinha falado assim para ela, nossa, a senhora está melhorando um pouquinho e um dia se a senhora voltar a andar, quando a senhora voltar a andar, não é se não, ela falou, quando a senhora voltar a andar, aonde eu estiver eu vou ajoelhar e glorificar a Deus. E eu falei assim, eu também faria isso. E aí, foi quando eu virei ela e ela falou, né, eu te odeio. E a enfermeira falou, não, Rose, mas ela tá falando de boca pra fora. Não leva, né? Aí ela falou assim, não tô falando de boca pra fora, eu tô falando sério. Eu olhei pra ela assim e falei assim, minha senhora, a gente tá aqui falando de um milagre que a gente quer que aconteça na sua vida. E a senhora vem falar pra mim que me odeia? E larguei pra lá. Mas, irmãs, se não tem uma mente cheia do Senhor, cheia daquilo que Filipenses falou, cheia da bondade, da pureza, da palavra de Deus, o que eu faço com essa palavra, irmã? O que você faz com essa palavra se você não sabe treinar a sua mente? Você vai ficar triste, você vai ficar frustrada, você vai se sentir rejeitada, você vai se sentir, como é que fala? Inútil, você vai se sentir desprezada, você vai sentir ingratidão, você vai sentir raiva, você vai sentir ira. Mas o que a gente tem que fazer? Ouvir uma palavra que te desagradou, joga no mar do esquecimento. Não deixa ir para o seu rio de vida. Porque o rio do pensamento é o rio da vida. É ele que vai levar a vida para o seu corpo, ele que vai te sugar a sua força. Eu ouvi isso numa sexta-feira, irmã, depois que você está cansada, depois que você tem limpado a pessoa o tempo todo. Podia acabar com o meu final de semana. Mas sabe uma coisa que eu aprendi há muitos anos? Por isso que a gente tem 2 ouvidos, ó. Entra aqui e sai por outro lado, ó. E lá em Romanos, quando eu li, o que ele falou? Cada um pense, eu quero que vocês pensem de vocês
não além do que deve, mas com moderação. Então eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender o momento também que a pessoa está passando, o momento que a pessoa disse aquilo. Mas se a nossa mente está intoxicada, a gente não quer saber qual é o momento que a pessoa está vivendo. A gente já acha que é tudo contra a gente, né? Essa enfermeira mesmo que estava comigo, ela tem muito esse problema. Tudo que fala, ela leva a pé da letra. Olha, eu tenho feito um bom trabalho e ela fazendo isso. Olha aí. Não, irmã, limpa essa mente, desintoxica isso, para que o Espírito Santo possa fluir, possa brilhar na sua vida. Especialmente nesse dia que eu amo tanto, segunda-feira. Porque segunda-feira, irmã, nós temos que pegar o boi pelo chifre. Sabe? Quando você tá num rodeio, aquele povo tá no rodeio, ele pega ali, tem que segurar aquele boi. Segunda-feira é esse dia. Se você não consegue segurar a segunda-feira, a semana já desanda. Então vamos só falar aqui rapidinho para terminar. O que você pode fazer para ter uma mente saudável? A mente, irmãs, ela é um órgão, ela precisa ser cuidada. Então você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa tomar mais água, você precisa fazer uma caminhada, você precisa respirar. Porque são essas coisas que fazem um detox da mente. Se você já está com a mente cheia de pensamento negativo, cheia de frustração, cheia de problema, e ainda você come mal, você não bebe água, você não faz uma caminhadinha, alguma coisa, você não respira, o que esse órgão? Você está adoecendo esse órgão. Nossa mente, irmãs, ela vai atrofiando, ela vai encolhendo, assim, eu não sei te explicar direito. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente. Nós precisamos controlar os pensamentos, trazer à luz da palavra, expor para você mesma, expor para Deus. Pai, olha o que eu pensei de tal pessoa, me perdoa, né? Tira esse pensamento do meu coração. Nós precisamos de lazer, nós precisamos descansar, irmãs. Precisa descansar. As mulheres têm uns problemas sérios com o negócio de descansar. Elas querem fazer. Vai deitar um pouco, irmã. Vai dormir de dia. Né? Esses dias uma amiga minha estava falando comigo. Ai, Rose, eu tô meio... É um mês muito difícil para ela, né? De muita perda. Então, ela esse mês de outubro acaba trazendo muitas lembranças ruins para ela. E ela falou, eu tô me sentindo estranha, meu coração tá palpitando, tô com um pouco de falta de ar, parece ataque de pânico, eu rejeito isso. Eu falei assim, ei, pega sua filhinha, vai dar uma dormidinha à tarde, que já vai dar uma boa aliviada, sabe? É você cuidar da sua mente, promover um descanso ali para que ela renove, para que aquelas células, para que aquilo saia um pouco ali da sua mente. Outra coisa, ginástica para o nosso cérebro. Nosso cérebro é igual ao nosso corpo. Não exercitou, vai ficar mole, vai ficar caído, né? Vai ficar murchinho. Então, quer exercitar o seu cérebro? Leitura. Leitura em voz alta. Leitura vai melhorar a sua memória, sabe? Música boa, irmã, música de Deus. Vai pegar um trem esquisito aí, não que... Outra coisa, olha para vocês verem. Por que as pessoas... Por que a gente evita ouvir certas músicas? Por que tem que evitar? Por causa das letras. As letras influenciam a nossa mente. As letras influenciam nossas emoções. Tá? Você está passando um problema no seu relacionamento, você começa a ouvir uma música sertaneja, daquelas que daqui a pouco te leva à depressão, daqui a pouco você está chorando sem motivo, sabe? Ou daqui a pouco você está querendo se levantar de uma forma errada. Porque a música, ela te influencia, ela te instiga. Então, você tem que começar a olhar o que você está ouvindo, o que essa música está falando, né? Então, tem umas coisinhas assim que a gente tem que botar atenção. Encha a sua mente de coisa boa. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Eu amo esse texto. Então, como é que você vai sacar coisa boa se a gente não colocou, se a gente não controlou, se a gente não tirou o sujo? E esse computador maravilhoso que Deus nos deu, ele precisa ser limpo de arquivos ruins, de arquivos bobos. Eu lembro quando mais nova, eu falava alguma coisa com meu marido e ele falava assim, não coloque isso na sua mente não, no seu computador não enche o seu computador da sua mente com coisa boba não. E eu achava aquilo interessante, mas depois é verdade, sabe? Às vezes a gente fica vendo muita besteira, sabe? Você já parou para perceber pessoas que gostam muito de muita comédia, muita bobeira, muitos vídeos besta? Tudo bem, você quer dar uma descontraída, mas ou ver uma coisinha mais interessante, mas tudo que você vai demais,
aquilo te atrofia a sua mente de ser inteligente, de ser clara, de entender outras coisas. Então, abençoa a sua mente com coisa boa, irmã. Alimentação da palavra em primeiro lugar. Essa é a mensagem do dia para começar a nossa segunda-feira, enchendo a nossa mente da vida do eterno. Que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha nos limpar, tá bom? Ouça a canção e tenha uma semana de vitória. Pai, muito obrigado por mais uma semana. Mais uma semana nessa jornada dos 70 dias, Pai. Pai, eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas na nossa vida, na vida de muitas mulheres. O Senhor está nos colocando, nos reposicionando, nos colocando no lugar que o Senhor quer. Entra na nossa mente hoje, comece a faxina, nos ajuda a limpar o rio da vida que talvez está cheio de lama, de tanta coisa que deixamos passar na nossa mente sem filtrar. Senhor, nos ensina, guarda o nosso coração das coisas ruins descer para o coração e virar raiz de amargura e sugar e roubar toda a nossa força, nossa energia. Senhor, fale conosco, encha a nossa mente da vida do eterno. Em nome de Jesus eu te agradeço, nos dê uma semana de vitória, para a honra e glória do teu nome. Amém.